paz do Senhor, queridos irmãos e ouvintes da Escola Bíblica Dominical Online. Hoje nós estaremos estudando a lição 12, que tem como título a conduta do cristão no relacionamento familiar. Mas antes de começarmos a nossa lição, eu quero fazer uma oração em agradecimento a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã juntos para estudarmos a palavra de Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, eu te dou graças, ó Pai querido, por estarmos aqui nesta manhã, de podermos, ó Pai, estudar a Tua palavra. Senhor, envia-nos o Espírito Santo, Pai querido, para que nós possamos aprender a Tua palavra, discernir a Tua palavra. Pai querido, para que nós possamos aprender e apreendê-la no nosso coração. Assim eu te peço em nome de Jesus e para a tua glória. Lição 12, 19 de dezembro de 2021. A conduta do cristão no relacionamento familiar. Texto áureo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6:2. A verdade aplicada diz: praticar os princípios da palavra de Deus no relacionamento familiar contribui na construção de um ambiente saudável. Os objetivos da lição são ensinar a submissão como um princípio divino, apresentar as qualidades do amor sacrificial, mostrar a importância da obediência e da honra. O nosso texto de referência está em Efésios 5, 22 e 25 e Efésios 6, do 1 ao 4. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A nossa introdução diz assim, em Efésios 5, 22, 33 e 6, de 1 a 4, Paulo trata do comportamento cristão no lar, citando a responsabilidade de cada componente e destacando, respectivamente, os diferentes papéis exercidos conforme os princípios da palavra de Deus. A família é a instituição mais antiga criada por Deus. Um lar onde cada um desempenha o seu papel, segundo a palavra de Deus nos orienta, será um lar bem-sucedido, será um lar harmonioso, será um lar de comunhão. Submissão, amor e honra são os tópicos desta lição. E Deus quer comunicar a sua vontade a todas as famílias nessa manhã. Que o Espírito Santo encontre lugar no nosso meio e nos nossos corações. O tópico 1 trata de a submissão e a obediência a Deus. A igreja é formada por famílias. Ela é a grande família de Deus. E tendo esse conceito de igreja como família, Paulo aproveita para instruí-los sobre seus deveres nos diferentes relacionamentos entre si. A igreja é a grande família de Deus, que é formada de várias famílias. Então nós podemos dizer que quanto mais saudável for o relacionamento familiar, o relacionamento das famílias, nós teremos mais ainda uma igreja saudável.
também uma igreja muito bem estruturada, porque cada família reconhece o seu papel, o seu lugar. Então, nós teremos uma família bem estruturada, uma igreja bem estruturada. No subtópico 1.1, diz a submissão como um princípio. Deus trabalha com princípios e propósitos. Os princípios representam um conjunto de normas que devem ser seguidas para que se alcance um determinado propósito. Alguns princípios bíblicos estabelecidos por Deus em sua palavra ainda são desconhecidos ou mal entendidos por muitas pessoas que contraem o casamento. Devemos compreender que as leis que regem o casamento não são humanas, são divinas, porque Deus é o idealizador da família. A filosofia secular desconhece totalmente ou não leva em conta o propósito pelo qual Deus uniu homem e mulher. Eles ditam seus próprios credos, leis e costumes, sem se importar com os princípios divinos. E por falta de conhecimento, a sociedade vive chafurdando no pecado e no engano a cada dia. Nunca uma palavra foi tão rejeitada pelas mulheres, mas também por toda a humanidade, como a palavra submissão. Talvez porque tentam interpretá-la por si só, sem a ajuda necessária do Espírito Santo. A submissão que Paulo trata aqui, na carta aos crentes de Éfeso, nada tem a ver com escravidão ou com inferioridade. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem, o cabeça da mulher. Em toda instituição tem que haver a delegação de poder e responsabilidades para que funcione tudo muito bem e harmoniosamente. Com a família é da mesma forma. Segundo escreveu o comentarista, Deus trabalha com princípios e propósitos. Os princípios são conjuntos de normas a serem seguidas para que se alcance o propósito. E a submissão é exatamente um desses princípios. Triste é que a submissão seja tão mal interpretada e também tão mal aplicada em nossos dias. A submissão que trata aqui não tem nada a ver com escravidão ou coisa parecida, mas é se colocar debaixo da missão do outro. É a mulher se colocar debaixo da missão do marido, ajudando na sua missão, ajudando ele na sua missão como provedor, como protetor, como sacerdote dentro do lar, motivando, estando ao seu lado para o que der e vier, ajudando na sua missão de uma forma geral. É estar lado a lado com ele no mesmo propósito. Na carta de Paulo aos Efésios, fica claro que a submissão não é só da mulher, pois o homem precisa ser submisso a Cristo, a mulher ao marido e os filhos aos pais. O homem não possui uma autoridade independente, sem limites, sobre a esposa e os filhos. Ele precisa se submeter à autoridade divina. Vejamos em Efésios 5:21. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E em Efésios 5:22 diz: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Notamos que a submissão não é a mulher submeter-se ao homem, não. É a esposa submeter-se ao marido. Marido e mulher estão debaixo de uma autoridade maior, que é a autoridade de Jesus Cristo. Também não é uma submissão incondicional, onde a mulher tem que obedecer o marido incondicionalmente. Negativo. Se o marido requerer da mulher uma submissão servil, uma submissão que vai levar a esposa a desonrar ou a pecar contra Deus,
a mulher então está livre para desobedecer o marido e obedecer a Jesus. Então nós vemos aqui que a submissão da mulher ao marido nada tem a ver com uma coisa degradante. Não degrada a mulher em nada, pelo contrário. Isso tudo é para que tenha harmonia dentro do lar. Se o marido é o cabeça, se o marido está investido na função de chefe de família, então nada mais natural do que a mulher se coloque debaixo da mesma missão dele, para que juntos governem a casa e os filhos com harmonia, com paz, na direção, na instrução da palavra de Deus. Subtópico 1.2. Uma submissão com consciência. A sujeição da qual Paulo se refere é uma atitude espontânea, porque é uma sujeição baseada no amor e no temor do Senhor. Ela não é cega, é totalmente consciente. Esta classe de sujeição encontra seu significado da mesma maneira que a esposa crente se submete a Jesus Cristo como seu Senhor, no trato, no carinho, no compromisso e juntos na mesma missão. Como é o marido que representa Deus na frente da família, no nível humano, merece a consideração que a esposa dá ao Senhor na área espiritual. Quando marido e mulher estão sobre o senhorio de Cristo, o resultado será sempre a harmonia e a consistência. Como o homem se submete a Cristo, a esposa deve se submeter ao marido por obediência a Cristo, que é o cabeça de todos nós. Então, quando a esposa cristã se submete ao seu marido, ela faz isso em obediência à autoridade de Deus. Portanto, essa submissão é consciente, com sabedoria, não é declarando a supremacia do marido, mas é submeter-se ao marido em respeito à sua liderança espiritual, conforme o marido conheça o Senhor e obedeça a sua palavra. A esposa que consagra a sua vida ao esposo e apoia o marido em tudo, dentro da missão dele, está investindo na própria vida, está cultivando uma amizade única e singular, está trabalhando para um relacionamento de resultados e está também promovendo o reino de Deus. Porque a relação do casal é o espelho da relação de Cristo com a igreja. Se o marido representa Deus na frente da família, no nível humano, a mulher representa a igreja, trazida à existência por Cristo para ser o local da sua atuação e manifestação ao mundo. Submissão é um princípio sagrado e é libertador abrir mão dos próprios direitos voluntariamente, em favor de um bem maior, em favor da harmonia do lar, em favor da paz entre os entes queridos. Isso nos nossos dias é completamente inadmissível. O mundo não vê o casamento como nós vemos, como nós cristãos vemos. Então, para eles isso é inadmissível, e até mesmo no meio evangélico. Mas não deveria ser assim. Afinal de contas, nós temos a Bíblia como nossa regra de fé. Nós temos a Bíblia como regra de fé e de conduta. E se ela nos instrui assim, é certo, o que é melhor a fazer para nós é ir de acordo com a palavra de Deus. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Deus não erra. Então nós precisamos ter em mente que só pelo simples fato de na Bíblia estar falando que a mulher deve ser obediente, deve ser submissa ao seu marido, segundo a vontade do Senhor e no temor do Senhor,
Só por esse motivo nós já deveríamos ser submissas ao Senhor. Porque essa palavra ela não muda, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje e ela será a mesma amanhã. Se ela não muda, nenhum dos princípios que estão contidos nela mudou. Então, por que nós mudamos? Nós não podemos mudar. Nós temos que praticar exatamente como está aqui na palavra de Deus. Talvez seja por isso que nós vemos hoje muitos lares desfeitos, muitos lares que não conseguem mais se ajustar, nem os filhos obedecem os pais, nem a mulher obedece o marido, nem o marido também faz o que determina a palavra de Deus. Então, por quê? Porque estão todos fora da palavra de Deus. E quando nós saímos, quando a nossa vida não é regida por essa palavra, nós realmente vamos ao fracasso. Talvez seja esse realmente o motivo de tanto fracasso em casamentos cristãos. Subtópico 1.3. A submissão como propósito divino. O Deus que criou todas as coisas conhece perfeitamente como elas devem funcionar. Por esse motivo, colocou cada coisa em seu devido lugar. Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser sua companheira e para que juntos completassem um ao outro. A razão da submissão da esposa ao marido é baseada no fato de que o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Toda instituição tem uma autoridade principal. E no caso da família, o chefe é o marido. E sua obrigação ou autoridade foi delegada por Deus. E não pode ser substituída ou eliminada por nada ou ninguém. A sujeição da mulher ao marido tem um sentido espiritual e deve ser vista como uma bênção, nunca como um sacrifício. Vamos ver Efésios 5, 24 e 25, que diz: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. A mulher, ela não é submissa de um tirano, de um ditador, de um homem cruel, um homem mau. Não. A mulher, ela é submissa a um marido que a ame como Cristo amou a sua igreja. E que, se preciso for, dará a sua vida pela sua mulher. Foi isso que Cristo fez pela igreja. Esse é o projeto de Deus. Essa é a vontade de Deus. Toda a criação de Deus, ela é perfeita e foi organizado tudo para que funcionasse com perfeição. Por isso, quando determinou que as esposas se sujeitassem aos seus maridos em Cristo, foi com o objetivo de organizar o relacionamento familiar e assim proporcionar um lugar de paz, de harmonia e uma convivência feliz entre a família. Jesus Cristo, o líder da igreja, o marido em Cristo, o líder do seu lar, e Deus, o líder de todos nós. Não existe qualquer depreciação ou demérito a esposa se sujeitar à liderança do seu marido. Se o marido é submisso a Cristo e coloca os seus desejos e interesses em segundo lugar para buscar o bem-estar da família, o bem-estar do lar, ele merece sim todo o respeito da mulher, dos filhos, toda a submissão da sua esposa. Eu costumo dizer nas nossas aulas do curso de noivos que
Uma mulher que tem um marido que a ama, a ponto de dar a própria vida pela vida da mulher para protegê-la, para protegê-la. Essa mulher não tem dificuldade nenhuma em ser submissa ao seu marido. Principalmente quando ela entende que o ser submissa não é se colocar em nenhuma condição de inferioridade. Não, mas é se colocar ombro a ombro com seu marido para juntos eles vencerem a missão do marido, que é ser o sacerdote do lar, que é ser o provedor do lar, que é cuidar da esposa e dos filhos, tanto materialmente falando, tanto secularmente falando, mas muito mais, cuidar da vida espiritual, tanto da esposa quanto dos filhos. Porque é o marido que é o sacerdote dentro do lar. E é ele o responsável por levar a sua família a Cristo, por ensinar dentro do seu lar a palavra de Deus. Ensinar seus filhos, ensinar a esposa. É o marido que conduz a sua casa a Cristo. E a mulher, ela tem prazer em estar ombro a ombro com o seu esposo, conduzindo a sua família até Cristo. Então, nós vemos nesse tópico primeiro, que fala sobre submissão, que submissão precisa ser entendida, sim, entendida à luz da palavra de Deus. Tópico 2. Amando como Cristo amou a igreja. Paulo agora se reporta aos maridos cristãos, cujo padrão determinado a eles é extremamente elevado. Eles devem amar suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. No tópico 1, nós tratamos sobre submissão. Nesse tópico 2, nós trataremos sobre amor. Interessante que Deus não manda que a mulher ame o marido. Ele manda que a mulher seja submissa ao marido. Mas para os maridos, ele manda que ame a esposa como Cristo amou a igreja. Realmente é um padrão elevadíssimo. Esse amor gera o desejo de agradar, de pertencer e o respeito. E isso ele não demonstra só com palavras, mas com atos, com atitudes. Subtópico 2.1, um amor sacrificial. O relacionamento do marido com a esposa é descrito aqui em um espaço muito mais amplo. Talvez precisamente por causa da sua maior responsabilidade. Torna-se claro que no papel da esposa, a palavra-chave é sujeição, enquanto a do homem é amor. No entanto, não estamos falando de qualquer amor. Não se trata de um amor romântico ou platônico, se trata de algo muito mais profundo, de muito mais peso e valor. É um amor sacrificial, que sempre busca o bem da esposa, que se ocupa em cuidar dela e agradá-la, em obediência à vontade de Deus, e seguindo o exemplo de Cristo em relação à sua igreja. Vemos aqui que a responsabilidade do marido é bem maior, pois ele deve seguir o exemplo de Cristo, que amou a igreja a ponto de dar a própria vida por ela. O amor sacrificial, ele não busca seu próprio interesse. Pelo contrário, como Jesus se entregou para salvar e purificar a sua igreja, assim deve agir o homem com relação à sua esposa, se entregando por ela, buscando a sua purificação através da palavra das Sagradas Escrituras, e isso não somente com ensinamento, mas principalmente com o exemplo. Do mesmo modo que Jesus fez, porque Jesus nos deixou o exemplo. Ainda que completamente fora da nossa cultura, nos tempos de hoje, para o crente nada mudou. Ainda toda essa instrução dada à igreja de Éfeso é a mesma instrução para os crentes de hoje. Essa palavra não muda, ela é a mesma. Ela foi ontem, é hoje e será amanhã.
Ela não muda. E se ela não muda, por que nós mudamos? Talvez seja esse o motivo de tanto desacerto. Um marido submisso a Cristo e cheio do Espírito Santo, com muito bom grado fará o que for necessário para que sua esposa possa servir e glorificar a Cristo no seu lar. Subtópico 2.2. Um amor protetor e purificador. Para ilustrar o tipo de amor que o marido deve demonstrar por sua esposa, o apóstolo nos apresenta as ações empreendidas por Cristo como um sinal do seu amor pela igreja. Ele amou, se entregou, a santificou e a purificou para que pudesse apresentar para si mesmo. Essas são as evidências da plenitude do amor verdadeiro. Desse modo, a razão do amor especial e autêntico de Cristo pela igreja foi sua santificação. Com a santificação da igreja, Cristo procurou consagrá-la e separá-la para ele, com um propósito divino. E essa santificação foi o resultado de havê-la purificado pela lavagem da palavra. Como sacerdote no seu lar, o marido, além de buscar a purificação da esposa pela palavra de Deus, deve também ser o protetor, o provedor da casa e da família. Um marido provedor é aquele que cuida da sua esposa e do sustento da casa e não lhe deixa faltar nada. Em diferentes dimensões, inclusive para que ela e os filhos tenham uma cobertura espiritual necessária. Muitos maridos acham que colocando o sustento dentro de casa está tudo certo, mas isso não é verdade. Às vezes o marido coloca o sustento, tem até fartura dentro de casa, mas a família não tem a presença dele. Ele está sempre trabalhando ou está sempre em outras atividades que não a família, sempre colocando a família em segundo plano. Essa não é a vontade de Deus. Interessante que aqui diz assim: ele a amou, se entregou, a santificou e a purificou para que pudesse apresentar para si mesmo. Tudo que o homem faz para sua esposa, isso volta positivamente para ele mesmo. Porque quando o marido se dispõe a agradar a sua esposa, a amar a sua esposa, a cuidar da sua esposa, em dar o suporte necessário para a vida espiritual da esposa, tudo isso vai voltar em bênçãos para ele mesmo, né? Ele terá uma esposa amável, ele terá uma esposa submissa, que tem prazer em se submeter a ele terá uma esposa carinhosa, uma esposa que faz tudo pelo marido. Então isso volta em bênçãos para ele mesmo. O 2.3, subtópico 2.3 vai falar um amor sem limitações. O amor verdadeiro é aquele que cuida, que protege e conduz sempre à melhora e ao crescimento. Assim é o amor de Cristo por sua igreja. Ele está sempre limpando, corrigindo, purificando, santificando e conduzindo a altos níveis. Paulo exalta o amor conjugal ao nível mais alto possível, pois vê no lar cristão uma imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja. Sabemos que a igreja não é perfeita, ela tem máculas e rugas. As máculas são causadas pela contaminação exterior, enquanto as rugas vêm da deterioração interior. Mas é o amor sacrificial do marido que a auxilia em todo o tempo. Cristo tem uma esposa imperfeita, mas nem por isso pede o divórcio. Ao contrário, ele se sacrifica por ela. Para a mulher ser submissa ao marido e o marido amar a sua esposa, ao ponto de entregar a sua vida por ela,
nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Aliás, para tudo, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Sem ele, nós não conseguimos. Mas ele está conosco todos os dias. Foi presente de Jesus para nós, que nos deixou ele para estar conosco todos os dias, para nos ajudar em todos os momentos. E por que não no casamento? Principalmente no casamento, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por quê? Porque são pessoas imperfeitas, cheias de defeitos, que vão se unir. E nós então precisamos da ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos aprender a conviver com esses defeitos, com essas imperfeições, porque a verdade é que nós não conseguimos mudar a outra pessoa. O que nós precisamos é aprender a conviver com esses defeitos, com essas imperfeições. Porque tanto o marido tem defeitos e imperfeições quanto a mulher tem. Então, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguiremos. Mas o Senhor Jesus nos deixou o Espírito Santo exatamente porque ele sabia que sozinho nós não conseguiríamos. Mas nós temos ele ao nosso lado para nos ajudar a vencer essas dificuldades do dia a dia. Porque não é fácil, mas não é impossível, porque o Senhor não nos pediria uma coisa que é impossível. Se ele deixou essa instrução para nós, é porque ele sabe que se nós tivermos um coração cheio do Espírito Santo, nós conseguiremos vencer esta luta. Tópico 3. O relacionamento entre pais e filhos. Paulo agora direciona sua palavra para exortar os filhos a obedecerem aos pais no Senhor e a honrá-los. Os filhos devem honrar seus pais porque, além de ser um procedimento correto, é um mandamento do Senhor. Efésios 6, do 1 ao 4. Vamos ver aqui na palavra de Deus, Efésios 6, do 1 ao 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Em Deuteronômio 5,16 diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Honrar os pais é um mandamento bíblico. E o filho que cumpre esse mandamento, ele honra também a Deus. Nós vemos que esse mandamento é uma promessa para o filho. Quando o filho cumpre esse mandamento, ele tem uma vida boa na terra, né? Uma vida longa. No subtópico 3.1 vai falar de a obediência, o dever dos filhos. Os filhos devem prestar obediência a seus pais, porque além de lógico e apropriado, é justo diante de Deus. Esse padrão foi estabelecido por Deus para ordenar a família e dar continuidade com o princípio de submissão que deve operar por todo o escalão familiar. É justo obedecer aos pais, não apenas porque corresponde ao caráter divino manifestado através da sua vontade para o homem, mas também porque essa atitude irá redundar em benefícios morais, físicos e espirituais. Devemos compreender que a admoestação feita por Paulo se dirige a todos que são filhos, mas principalmente aos cristãos. A obediência aos pais faz parte da lei natural que Deus escreveu em todos os corações humanos. Nós vemos, né, que
já é natural isso das crianças obedecerem os pais. É natural, mas no tempo de hoje, muitos filhos não têm cumprido essa ordenança. Né? Nós vemos cada caso de filhos até matando seus pais. Então, nós vemos que isso não tem sido regra. Mas no meio cristão precisa ser. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem obedientes aos pais. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Está em Colossenses 3:20. A obediência dos filhos aos pais faz parte de um princípio de submissão e é importante para o ordenamento familiar. Como eu disse no tópico primeiro, me parece, os filhos obedecem aos pais, a mulher obedece ao marido, o marido obedece a Cristo. É tudo uma escala, né? Um ordenamento. E principalmente é um aprendizado e crescimento espiritual dos filhos. Enquanto nós ensinamos os nossos filhos a palavra de Deus, eles não só aprendem a obedecer os pais, como também crescem espiritualmente. Até Jesus obedeceu. Vejamos em João 6,38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus Cristo não veio ao mundo fazer a sua própria vontade, mas veio fazer a vontade do Pai. Por isso, nós, os pais, precisamos ensinar os nossos filhos a obedecerem, porque filhos obedientes serão obedientes também aos mandamentos divinos, serão obedientes às autoridades constituídas, e isso lhes trará benefícios, tanto na vida secular como na vida espiritual. Portanto, nós pais precisamos incutir aos nossos filhos que a obediência é um princípio divino e que a sua desobediência e rebeldia trará grande prejuízo para a sua vida e prejudicará também o seu futuro. Porque Deus tem a rebeldia e a desobediência como pecado. Filhos obedientes serão pessoas cristãos, pais, maridos, cumpridores dos seus deveres. E isso trará grandes benefícios para a família, para a igreja, para a sociedade e principalmente agradará a Deus. Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos. Muitos pais hoje não querem gastar tempo em ensinar os filhos a palavra de Deus, em mostrar aos filhos o caminho que leva a Deus. A palavra de Deus diz para nós ensinar a criança no caminho. Não é o caminho, mas é no caminho. Então nós precisamos estar junto com os nossos filhos. Hoje, pais e mães, quando eu falo pais, eu falo de um modo geral, chegam do trabalho, não saem do celular. Não querem gastar seu tempo ensinando os filhos a palavra de Deus, ensinando os filhos o que é certo diante de Deus. Isso só trará bênçãos para nós mesmos. Isso só trará bênçãos, porque nós veremos os nossos filhos trilhando caminhos que levam à eternidade com Cristo. Então, nós precisamos gastar todo o nosso tempo para ensinar os nossos filhos, porque aquilo que nós incutimos na cabeça deles, enquanto eles ainda são pequenos, é o que eles vão levar para a vida toda. Pode passar, pode desviar, pode sair da presença do Senhor, mas aquilo está incutido na cabeça deles. E num momento há de ser despertado pelo Espírito Santo. Em algum momento, tudo que nós ensinamos há de ser despertado neles através do Espírito Santo.
O 3.2 vai falar de honra, a honra aos pais. A palavra honra, do grego timal, significa valorizar, estimar, dar preço. Honrar os pais é, acima de tudo, respeitá-los, reconhecendo sua autoridade como dada por Deus, pela qual devemos não apenas obedecê-los, mas também devemos dar-lhes nosso amor e respeito, e fazer por eles tudo o que estiver ao nosso alcance para lhes dar o que é melhor. Portanto, a honra aos pais implica respeito e consideração em amor, que se manifesta através da obediência e do reconhecimento da sua autoridade delegada de Deus. A Bíblia de Estudo NAA destaca que a obediência dos filhos, nesse contexto bíblico, é uma das evidências de que conhecem a Deus e estão buscando agradá-lo, resultando assim em bênçãos especiais de Deus para eles. Em Provérbios 4:1 diz assim: meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Honrar aos pais é um princípio estabelecido por Deus desde o início dos tempos, e vai além de obedecer, tem a ver com respeitar, com reconhecer a autoridade, amar, ouvi-los, ajudá-los na velhice. Quando em uma família esse princípio é ignorado, existe uma grande possibilidade de desintegração desta família, pois fica evidente que não se conhece a palavra de Deus. A falta de honra e a desobediência aos pais levará os filhos a terem uma vida desregrada, indisciplinada, trazendo grandes prejuízos e tristezas para a sua vida. E isso, irmãos, não é só para a vida dos filhos, mas claro que vai trazer também muita tristeza para a vida dos pais. Quando qualquer pai ou mãe vê seus filhos desregrados, seus filhos vivendo numa indisciplina, né? Vemos hoje muitos pais com filhos nas drogas, com os filhos até mesmo presos. Isso traz uma grande tristeza para a família toda, todos sofrem. Então, da mesma forma que todos são abençoados quando os filhos obedecem, assim também toda a família sofre quando há indisciplina, uma vida desregrada, traz prejuízo para a família toda. Quando os filhos amam e respeitam e honram aos seus pais, eles respeitam as decisões dos pais, mesmo que eles não concordam, mas eles respeitam as decisões dos pais, porque eles sabem que os pais só querem o bem deles. Então eles respeitam, aceitam. Uma família bem estruturada depende do cumprimento desse princípio. Aliás, de todos os princípios divinos, que também irá refletir positivamente na igreja e na sociedade. Bons filhos certamente serão bons pais, serão bons empregados, serão bons membros da igreja, nunca dão trabalho para o pastor. Isso tudo agrada muito a Deus. Quando o filho honra pai e mãe, Deus se agrada disso e Deus também os abençoa. Subtópico 3.3. A responsabilidade dos pais diante dos filhos. Na época de Paulo, a lei romana dava poder absoluto ao pai. Ele poderia vender seus filhos como escravos para fazê-los trabalhar em seus campos acorrentados, podia até mesmo submetê-los à pena de morte. Essa exortação de Paulo traz um ingrediente importante para os relacionamentos entre pais e filhos. O que o apóstolo diz aos pais é para ter cuidado, não ser severo, não irritar os filhos, não levar os filhos ao extremo de ficarem zangados e cheios de raiva.
Isso posto, um dos problemas mais sérios hoje em dia é o abuso físico dos pais para filhos. Um tratamento abusivo e negligente por parte do pai confunde o filho, causa problemas emocionais e desperta ressentimentos, trazendo consequências infelizes para a família e para a igreja. A admoestação de Paulo é para que os pais criem seus filhos na disciplina e na advertência do Senhor. A advertência refere-se à instrução verbal, uma vez que cabe ao pai a responsabilidade de instruir os filhos no conhecimento da palavra de Deus. Lembra que nós vimos lá no tópico 2 que o pai é o sacerdote dentro do lar, então a responsabilidade de levar o filho ao conhecimento da palavra de Deus é do pai. Portanto, os pais cristãos são obrigados a cumprir zelosamente a instrução de seus filhos, porque é a tarefa apropriada que Deus lhe deu. E nisso ninguém pode substituí-los de maneira adequada ou completa. Nós vemos que muitos pais têm falhado com essa instrução de Deus para eles. Muitos pais não têm nem falado da palavra de Deus, espera que a igreja faça esse trabalho, mas esse trabalho não é da igreja. A igreja colabora, temos a escola bíblica dominical para as nossas crianças, exatamente para que elas cresçam no conhecimento da palavra. Mas a instrução é dever dos pais, principalmente do pai, que é o sacerdote dentro do lar. Então, os pais precisam ser despertados para esta instrução que o Senhor deixou para eles. Em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua mesa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Veja bem, a primeira responsabilidade dos pais é ensinar os filhos verdades sobre a palavra de Deus. Sendo exemplo, além de ensinar a palavra falando, principalmente com o exemplo, porque os nossos filhos são espelhos nossos. Então, nós ensinamos às vezes mais com exemplo do que falando. Nossos filhos precisam ver que nós vivemos realmente a palavra de Deus. Nós temos visto hoje muitos pais sendo um péssimo exemplo para seus filhos no lar, porque às vezes dentro da igreja passa até como um ótimo servo do Senhor, mas dentro de casa não dá exemplo nenhum para os filhos. Às vezes falando mal da igreja, falando mal do pastor, das suas lideranças. E os pais precisam ficar atentos para isso, porque isso pode causar a destruição da vida espiritual do seu filho. Nós precisamos ter sempre isso em mente. Antes dos pais ensinarem seus filhos, eles precisam primeiramente serem exemplos, serem submissos um ao outro, respeitando um ao outro. Um lar onde todo mundo manda ou que ninguém manda, nunca será exemplo para o filho. É importante salientar que nossas crianças precisam de disciplinas e elas gostam de disciplina. Elas se sentem seguras num lar onde há disciplina. Um lar onde não existe respeito entre os pais, fica difícil de ensinar as crianças sobre respeito, sobre honra, sobre disciplina. Nós devemos também chamar a atenção dos pais que é obrigação nossa disciplinar nossos filhos. E nós devemos fazer isso. Mas nós devemos discipliná-los com amor.
Porque muitos pais fazem os filhos passar vergonha. Muitos pais, às vezes, fazem comparação dos seus filhos com os filhos de outra família. E isso traz, às vezes, um grande rancor, uma grande tristeza, uma ira, até mesmo uma ira para os seus filhos, né? Traz constrangimento. Então, nós precisamos estar sempre atento para que nós possamos agir com os nossos filhos de acordo com a vontade de Deus. Por outro lado, nós vemos também que muitos pais têm usado de abuso de autoridade para com seus filhos. Um tratamento abusivo e negligente por parte dos pais, né? Confunde o filho e traz problemas emocionais, às vezes irreversíveis. Desperta ressentimentos que traz consequências gravíssimas, tanto para a família como para a igreja. E muito mais para a criança ou para o adolescente. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê direção para tratarmos com os nossos filhos. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, com toda a modernidade que tem, com toda a falta de respeito que tem. Mas às vezes eu fico pensando se o problema é dos filhos mesmo ou se o problema é dos pais que não ensinaram. Às vezes o pai não ensina e depois aquele filho realmente vai ser um filho problemático, vai ser um filho que vai trazer problema. Por quê? Porque não ensinou com amor, com carinho, foi sempre na brutalidade, no tapa, né? Disciplinar significa instruir, educar, ensinar de acordo com padrões aprovados por Deus. Eu quero ler um artigo aqui de Dobson, que diz assim: as crianças são incrivelmente vulneráveis à rejeição e ridicularização, às críticas e à ira no lar, e merecem crescer num ambiente de segurança, aceitação e calor. O extremo oposto é também prejudicial às crianças. Na ausência de uma liderança adulta, a criança é senhora de si mesma, desde a mais tenra idade. Ela acha que o mundo gira em torno de seu império intoxicante e com frequência tem absoluto desprezo e desrespeito pelas pessoas que lhe são mais chegadas. Creio que, se for desejável as crianças serem bondosas, reconhecidas e agradáveis, devemos ensinar essas qualidades, não ficar só na esperança. Se quisermos ver honestidade, veracidade e altruísmo em nossa prole, estas características devem ser os objetivos conscientes do começo de nosso processo de instrução. Se for importante produzir jovens cidadãos respeitosos, responsáveis, devemos nos propor a moldá-los de acordo. O ponto principal é óbvio: a criança aprende o que lhes ensina. Não podemos esperar que o comportamento desejado apareça magicamente, se não tivermos feito nossas primeiras tarefas de casa. Muito bom esse comentário, né? Por isso que eu quis ler, porque os pais precisam dedicar tempo às crianças. Porque as crianças não nascem sabendo. Se elas não forem ensinar, elas vão do jeito que elas veem os pais vivendo e vão pegando isso. Mas não, elas precisam ser ensinadas, né? Em tudo. Provérbios 15:10 diz assim: correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia. Provérbios 15:10 diz assim: correção severa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Hebreus 12:11 diz: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça
nos exercitados por ela. E é verdade, né, irmãos? Quando nós éramos crianças, nós não gostávamos quando nossos pais nos colocavam de castigo, né? Tirava um brinquedo, uma coisa assim. Não era bem visto por nós. Mas hoje a gente vê, hoje que nós somos pais, nós vemos que eles faziam aquilo para o nosso bem, né? Para nos ensinar. Não se pode esperar por aquilo que não se dá. Se a função paterna não operar os seus efeitos colocando limites, educando, ensinando, introduzindo os filhos no campo da moral e da ética, os resultados podem ser os piores. A família é o bem mais precioso que nós temos na Terra, né? É um tesouro. E como um tesouro ela deve ser tratada, né? Com carinho, com amor, com cuidado, com disciplina, né? Então nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude nessa empreitada, para que nós consigamos vencer tudo que esse mundo tem ensinado de errado para os nossos filhos, né? E trazer os nossos filhos para a palavra, porque essa palavra, ela é poderosa, ela tem poder de transformar, ela tem poder de lapidar. Então nós precisamos trazê-los para o ensinamento à luz da palavra de Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade e desejo a todos um ótimo domingo na presença do Senhor. Que o Senhor abençoe o dia de cada um. Até a próxima.